tua palavra é luz no meu caminho, luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Comece esse dia do Senhor se conectando com Ele, deixando que este bom pastor adentre a sua casa, faça morada neste lugar, dialogue com Ele, escute sua voz, siga suas orientações, aceite o caminho por Ele apresentado. Deixe Deus em ti se mover e acompanhe este caminhar, esta presença amabilíssima de Deus, por meio da tua respiração. Inspirar e expirar é o ato mais nobre de se colocar no presente. A partir deste lugar, reconhecer a grandeza e a beleza do Altíssimo Deus. Por isso, acolho em ti esta presença que transforma. Meditemos os textos das leituras de hoje, deste domingo, a leitura primeira. Continuamos nos Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, versos 14, 43 a 52, onde mostra ali a viagem ou as viagens de Paulo e Barnabé, que depois da negativa dos cristãos vindo do judaísmo, estes agora deixam ali Jerusalém, Antioquia da Pisídia e desce. E o Evangelho começa a percorrer os caminhos. O Evangelho começa a chegar aos confins da terra. E alcança, por meio de Paulo e Barnabé, o povo pagão. E este povo se alegra com esta opção. E ali Paulo e Barnabé pregam a palavra de Deus, anunciam a boa nova, sacode a poeira dos pés diante daqueles que os negam, os renegam em acolher. Paulo e Barnabé são símbolos de uma igreja a caminho, de uma igreja que não é uma igreja de sacristia, mas uma igreja de saída, como nos pedia o Santo Padre, o saudoso Papa Francisco. Deixemos, amados e amadas, também ser guiados por esta palavra e assim levá-la aos confins da terra, como nos propõe esta leitura. O texto do Evangelho que nós meditamos é João 10, versículos 27 ao 30, que diz: Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. O capítulo 10 de João é um dos capítulos clássicos deste Evangelho, dos mais belos até, onde mostra este afeto carinhoso, essa dedicação tão exemplar de um Deus para com os seus. Esses três movimentos primeiros são encantadores. O primeiro movimento é: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar a voz
é sinônimo de uma intimidade. Escutar a voz é sinônimo de entrega àquele que eu quero ouvir. O segundo movimento, eu as conheço. Não são pessoas desconhecidas. Eu as conheço. Elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Quão profundo Jesus aqui se apresenta. Conhecer significa que nós não somos seres estranhos a Deus, mas somos muito conhecidos por Ele. Ele nos conhece, diz em outras passagens, até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Não porque seja um Deus que controla, mas porque é um Deus que nos conhece por inteiro e completo. Terceiro movimento, e elas me seguem. O seguimento parte desses dois princípios, do escutar e do conhecer. Só é possível seguir alguém quando eu ouço este alguém, quando este alguém me conhece e me atrai. E é este movimento que se dá. O seguimento é este convite que já aconteceu para a escuta, para o conhecimento. Prossegue o texto. Quando nos diz ainda o próprio Deus, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. É um Deus que cuida com maestria. É um Deus que não permite que os seus se percam. Mas Ele cuida muito bem. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Ou seja, Deus nos protege, nos ama. É este carinho, este afeto que nós, igreja, precisamos transmitir aos nossos irmãos e irmãs. Não seja um sacerdote, um leigo, uma freira, um religioso, uma religiosa, indiferente ao seu povo. Papa Francisco dizia que tenhamos o cheiro das ovelhas. E ainda, amados e amadas, Jesus prossegue: meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Sim. Jesus termina mostrando esta unidade, esta comunhão plena, intrínseca, inseparável entre Ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. E eu cuido das coisas do Pai. Sim, somos pérolas do Pai. Que o Filho o preserve e cuida destas pérolas que pertencem ao Pai. É esta a maravilha desta igreja que Jesus revela-nos. Uma igreja do pertencimento, uma igreja que caminha com os seus, uma igreja que escuta, uma igreja que nos chama a seguir, uma igreja que nos conhece. E é nesse ímpeto que nós devemos nos abrir cada vez mais para esta igreja. E é isto que nós rezamos ao nosso Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV, que é uma grande bênção que a igreja nos presenteia, que o Espírito Santo nos presenteia. Ele que traz o nome de Leão. Papa Leão XIII foi o Papa das causas sociais, que abriu a igreja para as realidades, as causas sociais. Com a Rerum Novarum, essa encíclica tão atual.
Mas também Leão XIV nos lembra o secretário de São Francisco de Assis, o amigo de São Francisco. Parece que são pistas de caminhos que tomará o Papa Leão XIV, ou seja, abraçar as causas sociais do mundo, ser um amigo do meio ambiente, pois o irmão Leão imitava seu senhor Francisco de Assis. E é esta igreja da escuta, do conhecer, do proteger, de não deixar que nenhum dos seus se perca, que parece continuar no governo de Leão XIV. E é isto que nós rezamos para que assim aconteça. O centro é sempre Jesus. É o que a carta, segunda leitura do livro do Apocalipse, vem nos revelar. Este Deus que é o centro, e a Ele recorremos. E nele colocamos a nossa confiança e nossa esperança. E fará com que as nações não tenham mais fome nem sede, pois o Cordeiro é a centralidade de nossa fé. E este Cordeiro nos conduzirá às fontes de água viva, de água perene. Termino esta reflexão dizendo a todas as mães, e aqui denomino a minha mãe, Maria Rita, a quem parabenizo, a quem desejo os votos de muitas graças, saúde e paz, e que o amor que tenho por ti, cada dia possa transbordar em atitudes de amor, não simplesmente por palavra, mas na ação de bem cuidar. Sim, o nosso papel enquanto filhos e filhas é bem cuidar deste tesouro chamado mãe. Pois o trato que tem Deus no Evangelho é um trato próprio de mãe. É esta mãe que está sempre aberta à escuta. É esta mãe que nos conhece por dentro e por fora. É esta mãe que dará vida para não deixar que nada de mal aconteça com os filhos. Sim, neste mundo, Deus quis ser chamado de mãe. Parabéns a todas as mães. Que Deus as abençoe cada vez mais. Vocês são um tesouro na vida da igreja, na vida de nossas paróquias, na vida de nossas comunidades. Parabéns. Sinta o abraço do Padre Gildenor, do grupo Sopro de Esperança. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.